Até uma hora antes do jogo só se fala nela, a famosa prévia. E aqui está o lado corintiano dessa história da Copa do Brasil. Provavelmente, Dorival Júnior possa levar a campo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, Matheus Bidu Olha que na defesa lateral legal, hein, esquerda. Ronaldo? Olha que defesa, hein? Você vai ver hoje essa defesa também. Olha só, pode ser que ele também promova um trio de volantes com Ranieri. Carrillo joga, né, mais adiantado um pouquinho, mas ok. Martínez. E aí Garro articulando a equipe. E Yuri Alberto e Memphis Depay juntos depois de 4 meses. Esse trio está de volta. E aí, Ronaldão, satisfatória essa escalação ou você faria mudanças? Não, é isso. Pelo que o Dorival tem feito e treinado e colocado de fora para descansar, aquela coisa toda, é isso aí. Agora, o recado vai para Matheus Bidu e Gustavo Henrique, que o contrato termina agora no final do ano, não é isso? É. Que nós estamos sabendo. Então, se você quer renovar, vocês dois estão pensando numa renovação, os dois estão pensando numa renovação, hoje é o jogo da vida de vocês, meus queridos. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Hoje é o jogo da Você já está falando com o presidente do Corinthians? Hoje é o jogo. Se eu sou presidente, eu pego o contrato em cima da mesa. Falo, tá aqui, ó, ganhou, tá aqui. Não ganhou, você já sabe o caminho. Não, mas não adianta ganhar só hoje, tem que passar nos 2 jogos. Ganhou a classificação. Tá. É assim que funciona. Foi bem, corrigiu rápido. Agora você falou tudo dessa trinca no meio de campo. Essa é a trinca que todo mundo quer ver. O Carrillo tá jogando muita bola, o Martins também. Carrillo tá jogando Só o bola. Ranieri, deixa eu falar. Você não precisa andar em campo, filho. Você não precisa puxar. Você só faz o seguinte: rouba e entrega. Rouba e entrega. Sem cansar, filho. O seu posicionamento vai ser importantíssimo hoje. Porque o Palmeiras é um time que vai vir no contra-ataque. Vai, porque eles vão ficar o quê? Porque a torcida vai dar aquele abafa. E depois deixa o Yuri Alberto no mano a mano com o Everton. O Everton junto no mano a mano com o Yuri. No facão. Mano, que o Everton o quê, rapaz? O quê? Tem zagueiro lá, o Fux tem lá, o Gustavo Gomes, Então rapaz. é isso, Quem manda a Renata. mano? Eu entendi. Tem o Memphis Depay. Memphis, I love you so much. Vai, Corinthians! Yes. And the night for us. Night é no outro clube, no outro clube. Não, Night. Night é Night é noite, no outro pô. clube. Night é noite. É no outro clube. Tá. Chico, você faria alguma alteração aqui nessa escalação ou imagina que o Dorival tenha algo diferente em mente? Eu gostei muito do Ranieri no segundo tempo contra o Botafogo. Acho que ele tá fixado como primeiro homem, porque o Dorival tava inventando o Maicon por ali. Isso. Às vezes o Bidon vindo buscar a bola. O Ranieri é primeiro homem, primeiro volante. Mas eu tô com uma suspeita, Renata, é só uma suspeita. A teoria é que esse é o time ideal, o melhor time do Corinthians com os melhores jogadores. O Carrillo, ele tá me decepcionando na parte física. Eita, você criticando Sim. alguma coisa não no é criticando, Carrillo? eu tô decepcionado porque eu sei que ele joga muita bola. Que no Paulistão você rasgava elogios pra ele. Então, né? mas ele é um baita jogador, mas fisicamente eu tô sentindo ele numa rotação abaixo. E ele jogou 90 minutos contra o Botafogo. Esse meio-campo Pra aumentar aí, a rotação. esse meio-campo aí, pra combater o Palmeiras, eu tô achando que pode aparecer um Charles junto do Ranieri e do Martins. Não, aí tem que E o internar Carrillo- você, Não, tem Breno que Bidon. internar você e o Dorival. Se você deixar o Carrillo no banco pro Charles, ou você deixar o Martínez no banco pro Charles, tem que internar ou você ou ele. E o Charles tá de férias, o nosso Charles. Então, deixa ele de férias. Ninguém tá entendendo nada. Calma, gente, é só uma suspeita, porque o Bidon é muito leve pra segurar o meio-campo do O Palmeiras. Bidon não marca ninguém, filho. Então. E alguém tem que marcar nesse time. Não, eu que perguntei pra ele o se o Charles. Bidon seria uma possibilidade. O Charles, Bidon, tô falando do Bidon. O Bidon tem dificuldade na marcação, ele é mais leve, ele é mais armador, inclusive pro Dorival. O Dorival acho que ele é mais 10 do que 8. E o Carrillo, pela questão física, eu acho que segundo tempo pode aparecer um Charles ali pra morder mais o meio campo do Agora, Palmeiras. estamos com dúvidas. Sabe quem pode esclarecer esse mistério Quem? da escalação Quem? corintiana? Quem? João Paulo! Nome de papa! Olha onde ele está hoje! Boa! Em Itaquera, naquele lugar que ele já praticamente comprou, alugou, não é? Capelanes! Demorou muito para chegar até o outro lado da cidade, Capela? Bom dia!
Bom Saiu dia, cedo, hein, Henrique. filho? Um beijo pra você, um abraço pra esses cavalos aí. Capitão, Chiquito, Ronaldão, um abraço pra toda a galera. Irmão, na moral, vou falar pra você, não sei nem que horas é que agora acabou do meu celular aqui, do meu relógio, tudo. Mas a gente saiu por volta do que, Bertizinho? Umas 10 horas da manhã. Chegamos agora há pouco, velho. É loucura, o trânsito do parado. A marginal é parada, a radial é parada. E por sinal, eu vi umas fraldas cheias espalhadas aqui no caminho, viu, Ronaldão? Não sei de quem é, menino, mas tá feia a coisa. Agora é o seguinte, gente, vamos falar de coisa maravilhosa. Corinthians e Palmeiras, hein? Tá chegando a hora. E todo na expectativa, por quê? A gente já falou bastante, vai falar mais já no debate também, mas é curioso deixar bem claro o seguinte, se você for analisar o recorte que o Chico adora, Corinthians vem de 3 jogos que não agrada o seu torcedor, sobretudo na questão do resultado. Palmeiras, por outro lado, estava lá oscilando, jogando dentro de casa e daqui a pouco desembestou a não só vencer partidas, mas como a não perder jogos também. E é um visitante indigesto para os times mandantes. Então, assim, se você for analisar, o momento do Corinthians não é tão bom, institucionalmente é a mesma coisa, do Palmeiras vai muito bem, obrigado, com contratações que chegaram agora há pouco, mas o ponto de vista é o seguinte, isso aqui mais tarde vai estar uma loucura, porque a informação que temos é que mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Então, como a bola rola só mais tarde aqui, expectativa é que a coisa fique mais tranquila, pelo menos até agora. Eu não vi ainda aquelas barraquinhas sendo montadas e tal. O que a gente sabe é que o Palmeiras, obviamente, tem um ou outro problema, por exemplo, no sistema defensivo. Mais uma vez o Murilo fora, o Bruno Fux deve ser o titular. Por outro lado, gente, olha só que curiosidade. O Dorival Júnior chegou, se eu não estou equivocado aqui de cabeça, dia 26 de abril, meados de abril, aí reta final daquele mês de abril, o Dorival foi apresentado como novo técnico do Corinthians. Pasmem, ele ainda não teve a possibilidade de colocar o trio de ferro do Corinthians no campo de jogo juntos. Memphis, Garro e Yuri Alberto. Então hoje, pela primeira vez, a gente vai conseguir ver o Dorival Júnior colocando Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos. O Dorival que chegou no dia 29 de abril, depois de todo esse período, ele vai ter essa oportunidade pela primeira vez. Então a expectativa, Dorival tá tomando muita pancada, é bem verdade, o resultado não é legal, o desempenho não é legal, mas agora com o trio de ferro do Corinthians no campo de jogo, juntos pela primeira vez, vai ser interessante ver essa postura do Corinthians, que vai pra cima do Palmeiras. Vale a vida, é o jogo da vida e é muito legal sentir o clima, o cheiro, a atmosfera do estádio que pulsa. A Neoquímica Arena nesse momento já pulsa por aqui, Renata Fã. Que adrenalina, que empolgação, adoro. O Capelanes é motivado cabelo, por natureza. Ai, não é a idade não, gente, mas é que eu tô acomodada aqui nessa cadeira maravilhosa. Porque o dono, o original dessa cadeira, resolveu trocar de lugar e tudo para transformar a vida de Ronaldo Giovanelli em algo impossível hoje. Dá uma olhadinha na dupla. Olha onde está Edu Dracena ao lado de Ronaldo Giovanelli. Agora eu quero ver. Uia! Uia! Pressão aqui já. Pressão pra goleiro, pressão pra goleiro. Aqui é batimento 52. Eita, Não, mas é 51, defesa né? pura, zagueiro e goleiro. É, mas aqui o batimento do goleiro aqui é diferente. Já Agora, tá vem cá, sentindo já. Virou bagunça o escritório, hein? Já tá sentindo já a pressão, né, irmão? O bagulho Já tá sentindo a pressão, é assim. A pressão será enorme para Corinthians e Palmeiras e começa aqui no Jogo Aberto, agora no debate. Ao meu lado, aproveitem a elegância, o estilo, a serenidade, a sobriedade de Marco Aurélio Cunha. Que honra, doutor, aprender todos os dias ao seu lado, as lições da vida. Obrigado, Renato. E melhor ainda eu estar do seu lado aqui hoje, abrindo o programa, né? Boa tarde a todos. Grande jogo. Eu tô aqui, hein? Só na expectativa. Ah, muito bem. Eu tô só na expectativa para ver esse sofrimento de lado a lado. Mas eu ainda acho que dá Corinthians na arena. E é isso, doutor? O mundo isso, não é doutor. O doutor justo. é Quem corintiano diria? mesmo. Tinha tudo para ser um empate entre Grêmio e Fortaleza. Pois o Grêmio venceu o jogo e olha o Chiquito hoje. Bem tranquilo, leve, suave na nave, daquele jeito. Meu Deus do céu, como é bom, nem lembrava mais. Ganhar um joguinho era só o que eu precisava. E aí fico aqui observando os amiguinhos nessa semana em que estou de folga. Mais ou menos, né? Porque o jogo de hoje à noite me interessa, vocês sabem, né? Matrimonialmente. Para o humor da minha casa, o jogo de hoje à noite me interessa. Do hoje para sempre, sei bem. Agora, ele ainda está... Ele tá diferente, porque ele tá bronzeado. O pré-jogo Ele foi veio bom. diferente. Oi, Eric.
Mas não é o Eric tá lá na câmera. Sgarbi, tudo bem? Como você está? bem, Rê. Você que conquistou a Europa inteira, completa, quase uma volta ao mundo. Quase um Alexandre o Grande. Você falou, eu fico melhor aqui ao lado de vocês. Essa é a grande verdade aqui. Um prazer estar aqui ao lado de vocês. Homenageando o João Paulo Capelani, nosso peixe boi. Ai, essa câmera nunca mais será a mesma. Olha quem vai aparecer, quem vai mostrar o seu semblante. Hã? Peixe boi. Nosso peixe boi é master aqui. Que isso, irmão? É isso. Ulisses, você veio hoje no estilo frio, temperaturas baixas, tá agasalhado. É, porque já à tá se noite- preparando pra logo mais a Arena do Timão? Vamos estar lá pela ponta direita, bola foi só pra Renata. Ó, o negócio é o seguinte, que a noite vai esquentar, filho. É o senhor Gelo. À noite eu É o vou senhor dizer um Gelo. negócio pra você. Fica na sua orca. À noite eu vou fazer beluga. O negócio é o seguinte, à noite o trem vai pegar, a garganta já tá redondinha, dormi bem hoje, Qual o tranquilo. tempero? Qual o tempero? E vamos nessa, e Quero vamos ver nessa. quando falar o gol do Palmeiras, hein? Não, igual Alto, pra hein? todo mundo. Aqui é imparcial, imparcial. Que coisa, estou Agora, olhando... conquistou a Europa, você também exagerou. Por quê? Deixou muito a desejar na Europa. Depois eu te conto. Eu vou descobrir a Cada uma, verdade, vou descobrir ainda a realidade da história. Bom, Ronaldão e Edu Dracena juntos naquela mesa de trabalho, não sei o que vai Junto mais ou acontecer, menos. ainda estou com medo. E olha o telão, agora aquele corte, Moi, providencial, porque de um lado está Everton Guimarães, olha que meigo, olha como ele está, dando Bem tchau, aparecendo, se apresentando. E o Capelanes, que isso, Capelanes? Eu quero esse aí, O que Capela, eu quero aconteceu esse aí? aí. Que mudança foi As essa? horas que ele se Ó, entrega. eu quero esse aí, eu gostei Aí, desse. ó. Ai, coisa boa trabalhar daqui. Ó o coração do Capela, tá entregue. Se entregou. Aí, pronto. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Jogo Aberto, apresentado pela Renata Fã na TV Bandeirante. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar muito do confronto, do derby entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, hoje na Neoquímica Arena, pulsando, lotada. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar de um assunto, de um tema, né? De uma decisão importante e polêmica. Os dirigentes corintianos, alvinegros, né? Voltaram aí com as concentrações, pelo menos na partida contra o Palmeiras hoje. Essa prática já voltou a valer a partir de agora. Corinthians, nos últimos jogos dentro de casa e em São Paulo, havia abolido, né, a ideia da concentração. Os atletas se apresentavam apenas no dia dos jogos na capital para almoçar, jantar e jogar. No confronto contra o Palmeiras, marcado para essa noite de quarta-feira, a situação mudou e muito. Os jogadores treinaram nessa terça-feira no centro de treinamento do Timão e ficaram concentrados por lá. Isso tudo é por causa de uma série de informações nos últimos dias que causaram preocupação e irritação aos torcedores alvinegros. É que alguns jogadores do Timão têm curtido, né, noitada, balada. Lembrando que no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, 2 jogadores do Corinthians acabaram curtindo noitada de quinta para sexta e de sexta para sábado. Lembrando que o jogo do Corinthians e São Paulo foi no sábado. Então, se o jogador curtiu noitada de sexta para sábado, chegou em casa no sábado. E aí, o Corinthians acabou perdendo o jogo para o São Paulo por 2-0. O Corinthians andou em campo. São Paulo deitou e rolou. São Paulo entrou mordendo do início ao fim e o Corinthians estava um time cansado, um time sem comprometimento. E Dorival acabou tendo também aquele episódio com o Memphis Depay, porque o Memphis não estava rendendo. E Dorival foi lá e substituiu o jogador do primeiro para o segundo tempo. O Memphis não gostou, fez biquinho, fez birrinha, não voltou para o banco no segundo tempo. Saiu informação que o Memphis tinha ido embora, mas o Memphis não foi embora. Só foi embora após fazer o sorteio do exame antidoping. Mas aquela situação ficou um clima ruim no Corinthians, porque o Dorival Júnior acabou assumindo a responsabilidade sozinho. Porque um jogador do tamanho do Memphis, ele tem que ficar em campo para quê?
A torcida tá ali observando. Se ele não jogar nada no segundo tempo, aí ao final do jogo a torcida ia cobrar, ia vaiar. Então Dorival, quando tira o jogador, você assumiu o risco. Dorival acabou sendo cobrado pelos dirigentes. Memphis também foi cobrado pela sua atitude. Então ficou um clima ruim, mas o Corinthians melhorou no jogo contra o Cruzeiro. Foi um jogo difícil, o Corinthians enfrentou um líder do Brasileirão na época. Agora é o Flamengo, né? O Corinthians empatou em casa e teve a oportunidade de jogar, de ganhar do Cruzeiro. Porque o primeiro tempo o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians, mas o segundo tempo o Corinthians igualou e jogou melhor. Carlos fez grandes defesas do Memphis Depay, o zagueiro do Cruzeiro tirou a bola dentro do gol, e já no último final de semana, no sabadão, o Corinthians foi até o Rio de Janeiro e enfrentou o Botafogo de igual para igual com o time reserva. Na verdade, no primeiro tempo, o Botafogo estava melhor que o Corinthians, envolveu o Corinthians, teve mais chance. Mas no segundo tempo, o Corinthians igualou as condições dentro de campo com o Botafogo e teve mais oportunidade, principalmente com a entrada de Memphis Depay e Yuri Alberto, após 2 meses, retornou aos gramados. Desculpa. Entre os jogadores mais observados pela torcida estão Memphis Depay e Carrillo. Esse jogo de hoje é decisivo para a continuação, para o Corinthians conquistar mais um título na temporada, tendo em vista que o Timão já foi eliminado da pré-Libertadores e também da Sul-Americana. E o Corinthians hoje está mal no Brasileirão. Vale também hoje o emprego de quem? Do técnico Dorival Júnior, que está sendo pressionado pela diretoria e a torcida. Então, hoje é um jogo extremamente importante, um jogo que o Corinthians precisa fazer, ter uma porcentagem assertiva muito grande, senão o Corinthians vai pegar um time muito qualificado, que é o Palmeiras, corre o risco de perder em casa. Dorival tem dúvida na escalação do time, somente em oposição. Porque ontem treinou o Breno Bidon e treinou também o Carrillo. Então o Dorival ainda não decidiu quem vai pro jogo. É o Carrillo? É o Breno Bidon? Eu colocaria Breno Bidon, porque o Carrillo está mal tecnicamente, está mal fisicamente. E o Breno Bidon é mais jovem, é um cara que corre mais, e eu colocaria Breno Bidon, porque o meio-campo do Palmeiras é muito qualificado, não pode dar espaço. Então, para mim, hoje, acho que a possível escalação do Corinthians será com Hugo Souza no gol, Mateuzinho pela direita, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com o lateral esquerdo, Matheus Bidu. No meio-campo, fazendo um tripé, aí Ranieri, de camisa 5, José Martins, né, fechando o meio de campo, e Breno Bidon, deixar o Carrillo pro segundo tempo. Aí fechando o meio de campo, aí fazia um losango com Rodrigo Garro. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Seria um timaço. O Corinthians não tem um grande elenco, mas tem um time muito bom. Então, o Corinthians, pela primeira vez, né, após o Brasileirão, e com Dorival Júnior pela primeira vez, estará em campo Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Infelizmente, o Carrillo passa por uma péssima fase, mas se o Carrillo tivesse numa boa fase, pra mim é Carrillo mais 10. Joga muito, o cara joga com a bola no pé, joga sem a bola no pé, então um cara que vai nos ajudar muito, mesmo entrando no segundo tempo. Nos últimos 11 derby, Corinthians teve 6 técnicos diferentes, e só 2 ganharam do Abel Ferreira, Silvinho e Ramon Dias. Também vamos falar aqui do Lázaro, né? Que o Lázaro não ganhou, mas acabou empatando o jogo em 2-2, onde o Palmeiras estava jogando mais que o Corinthians. Também o Corinthians não perde para o Palmeiras na Neoquímica Arena há 3 anos. Então o jogo tem muitos motivos para ser um jogão, para ser um jogo decisivo. Timão ontem já havia vendido mais de 37 mil ingressos para uma renda de R$ 3.563.000, né?
E antes o Corinthians ia vender mais de 40 mil para faturar esse valor de 3 milhões e pouco. Agora o Corinthians vende 37 mil e já fatura. Será que estava havendo desvio do ingresso para o torcedor? O que está acontecendo, hein? Então a gente sabe que tem muita coisa no Corinthians que não vem a público, né? Mas por quê? Então eu vou inverter a pergunta. Por que hoje o Corinthians vendeu menos ingressos e faturou mais? E antes vendia mais ingressos e fatura menos. Tinha alguma coisa errada ou não? Tinha ou não tinha? Então a gente precisa refletir, precisa pensar, né? Porque não pode um time da grandeza do Corinthians ter nem um tipo de desvio. Pelo contrário, tem todos trabalhar em prol do Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de vencer o Palmeiras hoje na Neoquímica Arena? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like também. Gente, vamos falar de uma decisão do Corinthians, que é uma decisão que o Corinthians tomou muito importante. Timão rompeu o contrato com a empresa que cuidava do estacionamento da Arena do Timão. Então o Corinthians terá que pagar uma multa de 11 milhões de reais para a rescisão do contrato. A partir de agora, a administração do estacionamento é do Corinthians. Isso significa dizer que todo o dinheiro que o Corinthians faturar no estacionamento será do Timão. Alguém lembra quem fez o contrato caótico do estacionamento com a empresa? Alguém lembra? Se você não lembra, eu vou refrescar sua mente. Foi ele mesmo, André Sanches. E agora deixou essa multa aí de 11 milhões de reais de multa rescisória para o Corinthians arcar. Então você vê, aí muita gente fala assim, não sei porque o Corinthians deve 2,5 bilhões. Eu sei, é por causa de muita coisa errada que acontece no Corinthians. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Augusto Melo. Recentemente o presidente acabou virando réu no caso da Vaidbet, né? Primeiro foi, né, pela Polícia Civil, aí veio depois aí ao Ministério Público que ofereceu denúncia e a Justiça acatou. Lembrando que a denúncia é por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Entretanto, dia 9 de agosto, acontece aí a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzir ao cargo. Mesmo respondendo um processo da Justiça, Augusto Melo pode voltar a ser presidente do Corinthians, porque haverá Assembleia e se o sócio votar a favor, Augusto volta novamente e o presidente interino, Osmar Stabile, volta para a base do Augusto a ser vice. O Conselho do Corinthians, ele deixa muito a desejar, né? E na entrevista que o presidente interino, Osmar Stabile, concedeu na sexta-feira, ele falou sobre os cartões corporativos, né? Que houve gasto pelo André Sanches, né? Houve gasto, segundo o GE, pelo Duílio negou os gastos, né? Que tinha lá remédio de farmácia, hortifruti, mercado. Porém, o André Sanches acabou assumindo os gastos. E aí, o presidente Osmar Stabile foi perguntado a respeito disso, ele disse, ó, isso aí é problema do Conselho. Se o Conselho aprovou as contas, agora tem que responsabilizar o Conselho está lá para fiscalizar. E por que não fiscalizou? Me parece que no Corinthians tem algumas coisas que são tendenciosas. Porque se o Conselho está lá para fiscalizar e fiscalizou Augusto Melo, fez certíssimo. Augusto está afastado, provisoriamente está afastado. Foi o Conselho, foi o Core, né? O presidente do Conselho, Romeu Tuma. E por que Duílio e Andrés deixou passar batido? Então acontecem algumas coisas no Corinthians que a gente não sabe como aconteceu, né? Augusto Melo lá vai levando uma derrota atrás da outra na Justiça. Augusto Melo continua aí de alguma maneira tentando derrubar os apontamentos feitos pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pela Justiça Brasileira, no caso da Vaidbet. Dessa vez, nessa última terça-feira, dia 29 de julho de 2025, foram 2 derrotas judiciais do presidente afastado Augusto Melo. A primeira foi a suspensão do processo, ou seja, um habeas corpus para anular as denúncias no caso da Vaidbet. O segundo foi um pedido, né, de seus aliados aí, né, o conselheiro tribunal havia entrado com um novo pedido para tentar derrubar, né, o impeachment do presidente Augusto Melo. Ambos os pedidos foram aí
negado pela Justiça de São Paulo. Então, assim, é lamentável, é complicado, mas o Corinthians, infelizmente, vive um momento muito difícil na sua política, né? Dentro de campo, o Corinthians não tem jogado bem, tem muitos anos que não ganha nada e ganhou esse ano após 6 anos o Paulistão. Então o Corinthians precisa voltar a triunfar, conquistando títulos internacionais, títulos nacionais como a Copa do Brasil, o Brasileirão. O Corinthians não ganha desde 2017 o Brasileirão. Um Mundial que não ganha desde 2012. Né? Uma Libertadores que não ganha desde 2012. E um time com a grandeza do Corinthians precisa voltar a ficar no pódio novamente. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.